Lucas, boa tarde. Estamos aqui com Lucas Berlanza, que irá participar com a gente hoje do True Podcast. Lucas, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado pelo convite. É uma satisfação conversar com vocês e com o seu público. Eu queria que você se apresentasse, então, para o público aqui do True Podcast. Bom, hoje eu sou presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal. Por formação, eu sou jornalista pela UFRJ. Exerci uma atuação como divulgador, comunicador de ideias, desde que eu ainda estava nos bancos da faculdade, como colunista, como articulista do Instituto. Produzi e escrevi vários livros, a maioria deles versando sobre liberalismo, sobre a história e o pensamento político no Brasil, e tenho viajado pelo país fazendo conferências e palestras falando sobre esse assunto. Hoje nós iremos comentar um pouco sobre o terceiro mandato de Lula, né? E aí eu queria a sua opinião. Qual a principal diferença deste terceiro mandato para o primeiro, que se iniciou em 2003? Quando Lula chegou ao poder em 2003, em primeiro lugar, era uma novidade. O PT jamais tinha comandado o país, já tinha tentado alcançar essa posição antes. Nós temos a imagem clássica do Lula de 1989, com a sua pregação acidamente socializante, tentando chegar lá sem sucesso, sem conseguir. Para alcançar esse posto, ele havia apresentado o seu discurso sob uma embalagem mais moderada, articulando o seu governo com forças mais ao centro, forças mais tendentes ao equilíbrio fiscal, à responsabilidade fiscal. O próprio Henrique Meirelles, na época, integrou esses quadros. E ele recebia o país não apenas financeiramente estabilizado, monetariamente estabilizado pelas reformas do ciclo político anterior, com Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, e a introdução do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal e todas aquelas medidas que organizaram o país e extinguiram o problema crônico da hiperinflação, como também recebeu o país num contexto de boom das commodities, um contexto internacional que favorecia de todas as maneiras possíveis a economia brasileira. Não houve, por parte do governo Lula, um aproveitamento sólido desse cenário positivo para implementar reformas estruturais que, a longo prazo, favorecessem o país, mas, pela própria natureza do jogo, como as coisas estavam, as peças estavam dispostas à época, o governo Lula, principalmente o primeiro governo Lula, surfou naquela onda de demanda pelas commodities, demanda internacional pelas commodities. Hoje já não há mais essa demanda, nós estamos saindo de um cenário em que o mundo foi fortemente baqueado pela pandemia do coronavírus, em que as economias ficaram bastante paralisadas, bastante afetadas, e a brasileira não foi exceção, apesar de alguns sucessos na contenção dos efeitos disso por parte do Ministério do Paulo Guedes e apesar de um certo equilíbrio na condução desse problema por parte da equipe dele, do Banco Central, do Roberto Campos Neto, mas é um cenário que é muito diferente, um cenário internacional muito diferente, de uma economia muito mais baqueada, sem essa demanda por commodities, e com o PT já tendo um histórico de aí 20 anos de atuação na história política brasileira, já tendo governado seguidamente, tanto através de Lula quanto através de Dilma, um histórico que foi mais do que suficiente para gerar na sociedade brasileira uma forte oposição, um sentimento de forte oposição ao petismo em setores amplos da sociedade. Foi uma eleição apertada, uma eleição em que nós temos aí 49 milhões de pessoas no segundo turno dos votos válidos contra a eleição do presidente da República, e esses milhões de pessoas não irão desaparecer. Em 2003, eram ali crescentemente 80% de popularidade, números assombrosos que o Lula tinha a seu favor. Havia aquela aura, aquela imagem do líder popular, o homem do povo, o trabalhador finalmente chegando lá, todo um consenso por parte da imprensa, da classe artística, de que aquilo era uma coisa maravilhosa que estava acontecendo, o povo estava tomando as rédeas.
O cenário hoje é um pouco mais complicado do que isso. Essa parcela da sociedade que simplesmente não aceita sequer a ideia de um homem como Lula, tendo o passado que tem, a biografia política que construiu ser presidente de novo, essa parcela da sociedade não vai sumir. E como lidar com essa, digamos, aversão do povo ao Lula? Como o Lula teria que lidar com isso? Essa seria a questão. Bom, Sim. eu acho que ele já deu, nos seus primeiros sinais de governo, ele já fez movimentos errados, se ele deseja estabelecer algum tipo de conciliação nacional, de arrefecimento dos ânimos. Eu acho que ele já fez movimentos errados, basta nós olharmos a composição ministerial. O Ministério do PT, o Ministério do governo Lula, desse terceiro governo Lula, distribuiu 8 das suas 37 pastas para alguns partidos de centro ou mais de uma linha mais fisiológica que existem no nosso parlamento, o famoso centrão. Nós temos ali algumas pastas para MDB, algumas pastas para o PSD e para o próprio União Brasil, que são partidos que não apoiaram o Lula durante a eleição, mas todas as outras pastas, se você for analisar a composição delas, foram ocupadas maciçamente pelo próprio PT. Uma grande parte dos ministérios é ocupada por petistas de tradição, alguns deles, pela Rede, pelo PCdoB e até pelo PSOL, que ocupa esse Ministério dos Povos Originários, que o PT resolveu criar nesse governo. Então, são quase todos os ministérios, quase todas as pastas ocupadas pela esquerda mais assumida e mais declarada. Isso não é uma sinalização de um governo de arrefecimento de ânimo, de conciliação, de pacificação nacional. Isso é um tom de desafio, um tom de provocação e de afirmação de uma identidade ideológica por parte desse governo, e não é uma coisa que, de maneira nenhuma, será bem recebida por esse setor da população que não admite, que não engole a ideia de vê-lo como presidente. A escolha dos ministros, os ministros de Lula, são um panorama do que será o governo dele, um governo mais progressista? Com certeza, e também um governo que aposta, como o PT tem essa mentalidade. Bolsonaro, quando assumiu, ele prometeu uma redução substancial de ministérios. É verdade que cumpriu apenas parcialmente, ele não chegou ao número que ele havia sinalizado que adotaria, mas era um número bem menor do que este que nós estamos vendo agora, de 37 ministérios. Porque existe uma mentalidade por parte do PT, por parte da nossa esquerda, de que se uma questão, se um determinado assunto, qualquer que seja ele, se esse assunto não tiver um mega departamento, uma mega burocracia para tratar dele, ele não existe, ele não está sendo valorizado. Então, nós temos que ter o Ministério dos Povos Originários, porque se não tiver um Ministério dos Povos Originários é porque ninguém está se importando com os índios. Os índios não têm valor, não têm importância, então tem que ter um ministério para isso. O que, na prática, a gente sabe muito bem que é apenas uma retórica para justificar a criação de cabide de emprego para os apaniguados e de concessão de espaço para lotear os cargos políticos. Mas a retórica deles é essa, de que nós precisamos de mais burocracia, nós precisamos de mais intrusão do Estado na vida das pessoas. Essa é a tônica, essa é a filosofia. Os economistas da Unicamp, heterodoxos, ultra-keynesianos, são a base do que vem sendo falado, do que vem sendo discutido por essas lideranças políticas indicadas, com direito ao ministro da Previdência, que é do PDT, já chegar falando que não tem déficit, que ele vai provar com números e que nós temos que fazer uma anti-reforma da Previdência. Aí, é claro, vem o próprio Lula, sabe que ele vai ter que lidar com uma resistência social que ele nunca conheceu. Então, ele mesmo vem e tenta, em algumas ocasiões, colocar um pouco de sossega-leão na coisa, né? Ele defendeu a realização de uma reunião ministerial para todo mundo estar no mesmo barco, e foi uma coisa que o governo Bolsonaro também deveria ter feito, um acerto melhor na comunicação de todos os ministérios, porque, ora, o presidente falava uma coisa, os ministros, às vezes, o desmentiam, havia entrechoques públicos, isso não é bom. O Lula percebeu esse problema
Então, houve ali uma tentativa de puxar o freio, o próprio Fernando Haddad dizer não tem nada disso, não é por aí. Mas a gente percebe pelas nomeações, pelas sinalizações, a crítica ao preço da Petrobras, a como a Petrobras estabelece os seus preços com a paridade internacional. O postulante à direção da Petrobras já formulou essas críticas. A gente percebe no DNA dessas pessoas que estão sendo indicadas, estão sendo nomeadas, a gente percebe a tônica delas como sendo a tônica de uma orientação, uma mentalidade econômica dirigista, intervencionista, que reedita essa visão que a gente viu, por exemplo, na nova matriz econômica da Dilma Rousseff. É impossível que uma economia conduzida sob essa égide, sob essa filosofia, é impossível que ela não sofra abalos profundos em consequência. É isso que a gente pode esperar, realmente, é um governo de orientação mais progressista, um governo que tenta lacrar para dialogar com esse setor da esquerda mais de uma linha de atuação mais cultural, que é uma coisa que não é a essência do Lula, mas ele teve na composição de forças que aglutinar isso, faz parte da esquerda hoje, maciçamente esse discurso, então ele teve que dialogar com a família Franco, a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Essa questão mesmo dos povos originários é uma tentativa de mostrar simbolicamente que o governo se preocupa com a questão dos povos nativos, originários do país. Há sempre um simbolismo de tentar apelar para minorias, para as forças oprimidas. Não é? Aqui é um pouco diferente da linha mais sindicalista, mais econômica, pura e simplesmente, que o PT tem o hábito histórico, Lula em si tem o hábito histórico de verbalizar, de sinalizar. Então, sem dúvida, os ministros eles dão uma amostra, um retrato do que será a linha que o governo vai tentar levar adiante. Não sei se isso será perenemente sustentável ao longo de 4 anos, mas nesse começo que a gente está vendo é um governo de esquerda, não é um governo de conciliação nacional. Na reunião ministerial, o Lula disse que quem cometesse atos de corrupção seria convidado a sair do governo. Isso é uma amostra de que vai ter tolerância zero para a corrupção? É mais algo para a mídia ver, para o povo ver? Acho que o passado do PT, o passado do Lula falam por eles mesmos. Nem precisaria responder a essa pergunta. A história mostra o que foi o governo do PT e que se o receituário, evidentemente, não é exatamente o mesmo, o cenário do país, como a gente disse na primeira pergunta, é outro, mas ele dobrou a aposta em indicar a esquerda, indicar esquerdistas para os ministérios, dobrou a aposta no inchaço estatal. É um governo que já chega com um discurso revanchista, querendo apagar tudo o que veio imediatamente antes, porque tudo o que veio antes origina-se de um pecado original, que foi o golpe de Estado que aconteceu em 2016, quando Dilma Rousseff foi deposta de forma inconstitucional, ilegal, que é um absurdo, né? É um absurdo esse discurso, que inclusive alguns professores universitários criaram cursos nas faculdades para ensinar isso, era uma história completamente deturpada, história recente deturpada, não tem nem muita desculpa para eles em termos de memória, porque foi agora, literalmente, em termos de escala histórica, mas um governo que já se monta dessa forma e já vai apostar no estatismo, aumento de ministérios, oposição visceral a privatizações, não vamos avançar mais em privatização nenhuma. O que é isso, senão uma aposta no mesmo modelo que levou ao Petrolão? Como esperar de uma conduta dessa natureza um resultado distinto? Não vejo como. E como será a conversa de Lula com o Congresso? Ele vai ter mais dificuldades agora, nesse ano, por exemplo, que lá na Câmara dos Deputados o maior opositor do Lula vai ser o PL e tem a maioria das cadeiras? Vai ser um governo mais difícil do que foi em 2003, no primeiro mandato? Olha, isso depende muito das questões da agenda que estiver sendo discutida. A gente viu uma grande união dos políticos,
por exemplo, para aprovar pacotes de aumentos salariais de funcionalismo público. A gente viu uma grande união dos parlamentares, a gente viu a aprovação dessa PEC do estouro que passou no Congresso. É claro, houve uma resistência, houve modulações e houve, inclusive, uma decisão do Gilmar Mendes antes da aprovação dessa PEC que, de certa maneira, dispensava, até certo ponto, dispensava o parlamento, o que é um problema muito sério, porque a gente vê o ativismo do judiciário suplantando as prerrogativas do poder legislativo cada vez mais. Eu não sei até que ponto o Lula vai efetivamente investir no Congresso, na relação com o Congresso. Ele vai, porque ele não vai simplesmente apagar esse problema da sua vida política, do seu cotidiano político. Esse problema vai existir. Haverá questionamentos no parlamento ao seu governo, mas eu não sei até que ponto ele não vai tentar também, em certas ocasiões, resolver a sua vida através do judiciário, o que é um problema muito sério para a democracia brasileira. O judiciário legislando, o judiciário tomando as decisões e suplantando o legislativo. Como que o mundo, como que os países estavam vendo o Brasil, né, nesses primeiros dias de governo Lula e como eles passaram a ver após o dia 8? O governo Lula é visto como um governo legítimo, um governo absolutamente legítimo pelas maiores lideranças. Ninguém está discutindo, praticamente ninguém está discutindo. Eu acho que não é para discutir mesmo, que é uma questão interna, mas ninguém está falando sobre os processos de censura que aconteceram até a parlamentares durante a disputa eleitoral, censura documentária, censura prévia que foi praticada pelo Supremo, pelo TSE. Ninguém está falando dessas questões. O governo Lula é um governo legítimo. Esquece-se o que o Lula fez no passado. Ele é um governante democrático, um líder conciliador. E a maior parte dos governos que existem hoje no mundo é de governos, os governos que têm proeminência, que têm expressão. A gente tem pouquíssimos numa linha contrária, uma linha mais simpática, por exemplo, ao presidente anterior. A maior parte dos governos que nós temos hoje tem uma visão mais antipática ao Bolsonaro e mais simpática ao Lula. O Bolsonaro, na sua retórica, na sua postura pública presidencial, ele não ajudou muito a mudar esse quadro, a mudar esse cenário. Ele não se ajudou, né? A verdade é essa. E o Lula passa essa imagem de um líder mais moderado, um líder mais ao centro, um líder mais equilibrado. Uma reputação que ele conseguiu construir nos seus governos da década de 2000. Ele conseguiu construir essa reputação. Ele é visto como um político mais experimentado, mais com cara de establishment do que o Bolsonaro, menos antissistema do que o Bolsonaro. E isso agrada a várias lideranças internacionais. Eu acho que o governo Lula é uma mudança bem vista internacionalmente, pela maior parte dos chefes de Estado e de governo dos Estados Unidos, para usar o exemplo mais forte. Eu não tenho a menor dúvida que Joe Biden prefere ter o Lula como presidente do Brasil do que ter o Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida disso. Não que o Brasil seja o tema mais importante para os Estados Unidos na agenda internacional, mas se ele tivesse que escolher, eu não tenho dúvida de que a preferência dele seria pelo Lula. E muitos movimentos que ele fez na campanha eleitoral e após a vitória também indicam isso, mostram isso, não é? Então, inclusive porque o Bolsonaro fez um grande esforço, na minha opinião, exagerado e equivocado, de vincular o bolsonarismo ao trumpismo. Ele vinculou a política externa dele em relação aos Estados Unidos a uma parcialidade política, que era o Partido Republicano, e o Partido Republicano do Trump, porque o Partido Republicano não é só o trumpismo. Evidentemente que uma figura como Joe Biden, vendo isso, ela preferiria um outro político no lugar do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é muito mal visto internacionalmente e o Lula não é. Então, a recepção é positiva. Sob esse ponto de vista de prestígio internacional, da visão internacional, o Lula tem uma imagem melhor. Mas a economia é economia, como diz a lei
a lei da própria economia, ela se impõe. Então, os fatos o tempo irá dizer, irá mostrar até que ponto esse prestígio do Lula como figura pública perante essas lideranças internacionais se refletirá em relações econômicas sadias e no país como um país promissor, como parceiro econômico, como mercado, consumidor. Até que ponto eles vão ver com bons olhos essas políticas econômicas que o Brasil vai adotar, a situação que o Brasil vai vivenciar, ou até que ponto as consequências disso serão tão visíveis que todos perceberão, né? Mesmo aqueles que criaram essa imagem idílica do Lula como um líder democrático que salvou a democracia brasileira, mesmo estes perceberão o que foi feito ao colocá-lo lá. Né? Eu acho que a tendência é negativa do ponto de vista econômico e as pessoas vão ver isso, vão sentir isso, vão sofrer isso. É claro, relação de chefe de Estado é relação de chefe de Estado. Eles nunca vão questionar o presidente, questionar o governo brasileiro eleito pelos brasileiros. Mas eu acho que existe uma imagem muito exagerada, positiva do Lula como a figura da democracia, que eu acho que os fatos se encarregarão de desmentir. Perfeito. Lucas, muito obrigada pela sua participação e a gente faz o convite para que em uma próxima oportunidade você participe também aqui com a gente diretamente do estúdio, tá bom? Foi um prazer ter você com a gente. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.